Olá, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Glória a Deus por mais um dia, por mais uma manhã, né, que o Senhor nos concede com saúde, com vida. Mais uma manhã para meditarmos em Provérbios e aprender com o sábio Salomão. E que o Senhor possa abrir nosso entendimento, abrir a nossa mente, para que essa palavra ela possa trazer transformação na nossa mente, nas nossas atitudes, no nosso jeito de olhar para a vida, para as pessoas e também para nós conhecermos mais a Deus. Tem um versículo que fala que nós, até um lema da Jocum, que é que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Então, que o Provérbios possa trazer para mim e para você, nessa jornada de 31 dias de Provérbios, possa trazer para nós um aprendizado, um conhecimento de Deus, né? E é interessante porque Deus, ele é um Deus tão grande, tão poderoso, que a nossa mente não consegue mensurar, mas ao mesmo tempo ele é um Deus acessível. E não só acessível, ele tem prazer em relacionar conosco e tem prazer que nós relacionamos com ele. E é lindo isso, né? Eu brinco que Deus é humilde, porque, né, nós estamos falhos, tão simples, tão às vezes todo errado, e ele mesmo assim, ele está disposto a se relacionar conosco. Vamos lá para a nossa leitura de Provérbios, capítulo 2. No capítulo 1 de ontem, né, a gente só deu uma pincelada, porque é um capítulo que a cada palavra nos ensina algo, nos desperta para algo, né? Mas que você aí na sua casa, depois possa ter essa, né, tirar um tempo, olhar, anotar aquilo que você aprendeu, aquilo que o provérbio está te ensinando. No decorrer dessa jornada, como eu falei ontem, eu vou estar testemunhando, inclusive amanhã eu tenho um testemunho do Provérbios capítulo 3, que eu acho que vai ser bem legal assim compartilhar aqui com vocês. Vamos lá para a nossa leitura. Pessoal, eu separei aqui, eu quero ler com vocês. Achei uma definição de sensatez, porque no livro de Provérbios todo, praticamente quase todos os capítulos, a gente vai ouvir muito, vai ler muito a palavra sensato, sensatez. Sensata, seja sensato, Deus prepara para o sensato. Então essa palavra sensatez, ela vai estar bem presente em Provérbios. E eu achei uma definição, um comentário, né, sobre sensatez, que eu queria, antes de ler o capítulo 2, compartilhar com vocês, até mesmo para a gente, quando surgir essa palavra na nossa leitura, a gente ter uma ideia, né, do que se trata. Porque tem palavras que não é tão comum no nosso vocabulário e acaba que a gente lê, passa batida, a gente sabe que é uma coisa boa. Tipo assim, eu sei que sensatez é uma coisa boa, mas não é algo que é comum no meu vocabulário, então eu não me dedico a isso. E a partir dessa definição, eu te aconselho a orar, incluir na sua oração: Deus, me dá graça para eu ser sensato ou sensata. Me ajuda a ser sensata. Olha que definição. Achei essa definição. Bem-vinda, Érica. Ai, Érica, obrigada pela força, amiga. A definição de sensato, que eu achei tem várias, né, no Google, e eu achei uma que eu quero compartilhar com vocês, que eu achei interessante o texto. Está assim: ser sensato significa ser prudente, ser cauteloso, ser preventivo, né? Prevenir,
Bom dia, amiga Neide. Obrigada pela força. Ai, gente, ter amiga é tudo. E bom dia, Todd, que eu acredito que o Toddinho também tá aí, firme e forte. Me dando a moral aí. Então vamos lá no sensato. Sensato é ainda. Vamos, onde que eu tava? Fiquei empolgada com minha amiga Marineide, conhecida por todos por Neide, que é a minha fiel aí, amiga, força na peruca Érica. Vamos lá. O que é sensato? Sensato é adjetivo masculino, qualifica aquele que tem bom senso, aquele que faz aplicação perfeita da razão para julgar ou racionar em cada caso particular de sua vida. Então, quer dizer, em cada área, em cada situação da sua vida, ele olha, ele julga de acordo com a situação, de acordo com o raciocínio, com a razão. Então, uma das coisas que nós precisamos ter é um equilíbrio emocional para não deixar nossa emoção julgar. Porque o sensato, ele não julga a circunstância, a situação, as pessoas pela emoção, mas pela razão. Olha que interessante aqui, ó. Aquele que tem bom senso, sensato é aquele que tem bom senso, aplicação perfeita da razão. Sensato significa ser prudente, ser cauteloso, ser preventivo, grandes atitudes que levam o indivíduo a praticar o que lhe convém com moderação. Sensato é moderado, nada exagerado. Sensato é ainda a expressão que qualifica aquela pessoa que é discreta, que é reservada em suas palavras e em seus atos. Eu até levei um choque aqui no discreta, porque eu sou tão espalhafatosa. Mas eu compreendo aqui que a sensatez é a pessoa, essa discrição se diz em suas palavras e em seus atos. É uma coisa que eu busco, eu preciso, eu reconheço isso. Pessoas que falam muito, tipo eu, assim, empolgada, tipo eu, assim, tem que ficar clamando por sensatez. Porque uma das características da sensatez é ter discrição nas palavras, né? Ter discrição nos comentários, né? Então é uma coisa que faz parte da minha oração e passou a fazer parte da minha oração depois que eu passei a ler Provérbios. Olha que vou continuar lendo o texto aqui, ó. Opa, subiu aqui demais. Um indivíduo sensato é aquele que tem juízo, que é equilibrado e suas ideias que agem ponderadamente. Ponderado, né? Aquele que impõe, não é aquele que, tipo assim, eu falei, Deus falou. Não, ele pondera, ele analisa. O oposto do sensato é o insensato. Ou seja, aquele indivíduo que não tem bom senso, não tem cautela, é insano e imprevidente, que não tem prevenção, que falei mesmo, que eu falei na cara, insensatez. Então, quando aparecer essas palavras aí, insensato, sensato, vocês vão ter mais ou menos uma noção do que se trata. A última frase eu achei bem interessante, olha, tem o Aristóteles, né? Olha como que a gente está cultura. Aristóteles, que é um grego, filósofo grego, ele escreveu uma frase, fez um comentário de uma frase sobre a insensatez. Na verdade, ele ressalta, o Aristóteles, que é um filósofo grego, ele ressalta a importância da insensatez. Ele diz assim: o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Interessante, né? Então, quer dizer, o ignorante fala, tem certeza, afirma sem buscar fontes e sem respeito. O sábio, ele duvida, vai analisar. Agora, o sensato, ele vai refletir, ele vai pensar de uma forma mais profunda sobre a situação.
Então, fica aí para vocês a definição de sensato, para a gente poder, quando encontrar essa palavra na nossa leitura de Provérbios, a gente ter uma noção do que se trata e também para fazer parte das nossas orações. Agora vamos lá na nossa leitura? Provérbios capítulo 2. Vamos lá. Eu tô lendo na versão NVI, tá? Igual eu falei com vocês, mas eu aconselho vocês lerem mais de uma versão, porque a nossa língua portuguesa ela é muito adversa, né? Tem variedades que tem a mesma conotação e às vezes pra gente, quando a gente lê em outra, eu vou até fazer uma experiência aqui hoje com vocês. Não vou ler tudo, tá? Mas eu vou ler todo o capítulo na NVI e vou ler uns 2 ou 3 versículos na Bíblia, a mensagem, para vocês verem como traz uma clareza. Olha, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo. A sensatez é como um escudo, olha que legal. Protege quem anda com integridade, pois guarda a verdade do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso, a sensatez aí, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar por caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela o infiel será arrancado. Essa é a nossa leitura de hoje, que também nos traz vários ensinamentos. Mas uma coisa que eu quero frisar aqui nesse nosso momento é sobre... gente, não existe mágica. Não existe, você até comentei ontem, nós estávamos ali na casa da minha tia, onde minha avó morou, com os meus tios, irmãos do meu pai, e eu comentei com eles ontem. Não existe
Nada sem sacrifício. Quando você vê um casal que se dá bem, um casal que são uma gracinha dentro de casa e fora de casa, você pode ter certeza que um daquele casal, dos dois ou os dois, passou um preço de oração, de perdão, de renúncia. Quando você vê crianças bem educadas, crianças tão inteligentes, que amam o Senhor, elas não nasceram assim. Você pode ter certeza que ali tem um pai, uma mãe que ora, que ensina, corrige de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e chora e ora, porque não existe nada pronto. Nós nascemos no mundo mau. Nós já nascemos com o pecado, né? Lá em Romanos fala que em pecado nos concebeu nossa mãe. Então tudo que você almeja, seja como pessoa, seja na sua família, seja na sua vida profissional, seja na sua vida espiritual, você tem que pagar um preço. E para ser sábio não é diferente. Só que é tão interessante que o preço quando a gente fala preço, a gente já pensa em sofrimento, né? Em dor. Mas não, às vezes o preço é só a constância. Às vezes o preço é só você ser mais constante em se relacionar com a fonte de sabedoria que é Deus. Então não permita seu cérebro pensar assim, tem que pagar um preço, tem que jejuar, ficar com fome. Não. Quando se diz preço, né, é algo que tem que ser buscado, que tem que vir de você algo, né, tem que partir de você. Igual aqui eu achei tão interessante que no capítulo 2, nos 2 primeiros versículos, fica colocando condição. Aqui diz assim, se você aceitar as minhas palavras. Então tem uma condição, se você aceitar, se você não aceitar, não vai rolar a sabedoria aí. Aí no versículo 2 fala assim, se der ouvido à sabedoria. Então quer dizer, se você não dá ouvido à sabedoria, não vai rolar sabedoria. Mas se você der ouvido à sabedoria e inclinar seu coração, tem que ter 2 atitudes suas. Dar ouvido, inclinar seu coração, quer dizer, aceitar aquela palavra, meditar naquela palavra, meditar naquela direção, e se inclinar seu coração para o discernimento. Aí embaixo, no 3, que eu quero falar sobre a questão do preço. Se clamar por entendimento. Clamar, gente, vocês já viram uma pessoa clamando? Pedir é de um jeito, clamar é de outro jeito. Vocês podem ver que quando uma pessoa pede, você pode me dar, Deus, me dá sabedoria. Isso é um pedido. Agora, quando você fala, você clama, você fala, Deus, eu preciso, eu quero, eu necessito. E ali você insiste. Uma pessoa que clama, ela não pede virar as costas. Uma pessoa que clama, ela coloca toda a sua emoção, ela coloca ali toda a sua clareza de pensamento, por que ela precisa daquilo. E a sabedoria aqui... e aqui nesse versículo fala que a orientação é clamar por sabedoria, né? Não só pedir, mas clamar, insistir, perseverar nesse clamor. Aí no versículo 4 fala assim, se você procurar sabedoria como procura prata e ouro. Então quer dizer, precisa de um esforço. Às vezes a gente demanda, né, gasta tanto tempo buscando sabedoria, tanto tempo em outras coisas, em entretenimento, né? A gente às vezes assiste uma série, porque eu confesso aqui, gente, eu já virei noite assistindo série. Mas eu já fiquei 24 horas na presença de Deus e foi muito bom. Então, eu não tenho essa acusação, não me pega, mas eu sei o que é.
né? É você passar a noite vendo série, passar horas vendo série, e aí depois você vai lá, lê um capítulo de Provérbios e sai andando e fala, ai Deus, me dá sabedoria. E sai andando, você acha que a sabedoria vai vir? Se sua mente tem muito mais coisas seculares do que tempo com a sabedoria, clamor, relacionamento com a sabedoria. Então a gente tem que fazer uma certa análise aí para sabermos o que está acontecendo, né? Porque às vezes está faltando sabedoria porque nós estamos só pedindo, não estamos clamando. E eu também tenho uma memória que eu vejo isso como sabedoria, né? Principalmente pais, mães aí de mais de um filho, né? Às vezes você pode falar assim, ai Deus, me dá sabedoria para ser mãe, me dá sabedoria para ser pai, mas hoje eu vejo como sabedoria, mas eu já ouvi assim na minha infância, que eu era uma criança bem do babado, eu já ouvi minha mãe falar, ai meu Deus, me dá sabedoria com a Elisângela. Então quer dizer, a sabedoria que ela precisava para ser minha mãe, para me orientar, para me ensinar, não era a mesma sabedoria que ela precisava para orientar a Erilda. Porque a Erilda, além dela ser da paz, né, apesar dela ser da paz, da tranquilidade, mas às vezes ela por exemplo, a sabedoria da minha mãe para com a Erilda teria que ser de um outro âmbito, para trazer já a Erilda para atividade, para a vida, para ação, para sair do medo, né? Que a Erilda era muito medrosa. E eu já era para Deus me dar sabedoria para controlar essa criança. Então eu deixo essa dica para você. Se você, né, tem mais de um filho, peça ao Senhor sabedoria para aquele filho específico. Porque Deus, ele é a fonte de sabedoria. Né? Você pode estar... Às vezes a gente pede uma sabedoria tão ampla, mas eu te oriento a pedir uma sabedoria específica. Né? Aí você que é esposa, que é algo que eu faço, né? Eu aprendi isso. Na verdade, eu acho que um dia o Espírito Santo me inspirou isso e eu entendi e eu vejo o resultado nisso, que me dá sabedoria para ser esposa. Né? Mas a Bíblia tem vários conselhos para a esposa, mas é interessante quando você fala, igual eu falo, Deus me dá sabedoria para ser esposa do Luiz Fernando, porque aí o Senhor vai me dar a sabedoria específica para ele, para a pessoa do meu marido, que chama Luiz Fernando. Então, a gente ser específico, isso melhora o nosso relacionamento também com Deus, quando as nossas orações, elas são bem específicas. Isso é sabedoria. Porque quando as nossas orações são específicas, as respostas são específicas. Então fica tudo muito mais claro. Mas o versículo, né, que a gente vai deixar, que eu quero deixar para vocês, de clamar, de buscar, não só de pedir, mas clamar por sabedoria. Só pra gente, vou ler na Bíblia a mensagem, só para vocês ver um comparativo, como é bom, que abre mais o entendimento da gente. Olha aqui, no Provérbios 2. Amigo, leve a sério o que estou dizendo. Guarde meus conselhos. Acompanhe aí na sua Bíblia, para você ver como que está na sua Bíblia e como que está na Bíblia a mensagem. A Bíblia a mensagem é essa aqui, ó. É uma versão bem contemporânea, um pouco diferente, é como se fosse uma linguagem de hoje. Amigo, leve a sério o que estou dizendo. Guarde meus conselhos. Tenha-os com você a vida inteira. Fique de ouvidos atentos para a sabedoria. Firme seu coração numa vida de entendimento. Isso mesmo. Se fizer da sabedoria sua prioridade e pedir discernimento de todo o coração, buscar sabedoria como se busca por ouro puro e como se procura grande tesouro escondido,
acredite, antes que dê conta, então quer dizer, antes que você caia em si, entenderá como honrar o Eterno e terá descoberto o conhecimento de Deus. Então, se você fizer isso, se você buscar por sabedoria, se você clamar, se você dedicar a busca pela sabedoria, como você busca a riqueza, quando você menos esperar, quando você menos der conta, você entenderá. Você vai entender o que Deus quer de você, qual que é o propósito da sua vida. Você vai entender quando Deus está falando com você, quando é outras vozes, quando é sua emoção. Então, seu nível de percepção, de entendimento vai ser aberto por causa dessa busca de sabedoria. E o Tiago Brunet, eu sigo ele no Instagram, ele costuma dizer, eu já vi ele comentar que a sabedoria, ela pode vir através de leituras, né, da Bíblia, de livros, de pessoas, né, que escreve bons livros. Ela pode ser vinda através da contemplação. Vocês sabiam disso? Contemplar a natureza, contemplar, né, a criação de Deus. A sabedoria pode vir por ali. A sabedoria, ela pode vir por experiências, né? A sabedoria, ela pode vir através, né, de convívio, através de músicas. Então, a sabedoria, nós sabemos que Deus é a fonte da sabedoria, mas nós, como humanos, tem várias situações que podem nos levar a encontrar sabedoria. Só que a gente só encontra aquilo que a gente busca. A gente só encontra aquilo que a gente procura. Então, não se deixe, não pare somente na busca pela sabedoria, na oração, mas também busque em leituras de livros, busque ter experiências, né? Viagens, passeios, experimenta ir para um lugar onde a natureza é exuberante, parar ali, observar os pássaros, observar as árvores, observar, né, as situações. E eu vou contar uma experiência rapidinho para a gente já encerrar. Em outubro, a Neide está aqui, ela estava lá esse dia, eu acho. A Neide está falando, verdade, vejo isso. Todd, elas viajam muito de carro, né? E eles contemplam a natureza e ali eles vão aprendendo, né? A natureza nos ensina muito. Foi acho que em agosto do ano passado, eu fiz um retiro, vou usar esse termo retiro. Eu tenho uma amiga que tem um rancho aqui perto da minha casa, bastante árvore e tudo. E aí eu chamei pra gente passar 12 horas lá, começando 6 horas da manhã. E agosto, 6 horas da manhã, tá bem escuro, não é igual agora em dezembro, que, né, agora em janeiro, nós já estamos em janeiro, que é claro. E daí a gente subiu, a gente acendeu a fogueira e louvamos, e aí a gente levou caderninho e tal. E quando o dia clareou, nós fomos para uma área da mata, que é um morro assim, e ali nós ficamos, cada um foi procurar um cantinho. E ali a gente ficou, e é uma área que tem muito cipó. E aí tinha um cipó assim que eu comecei na minha meditação, tal, li um versículo e tal, e aí eu comecei a acompanhar onde que o cipó ia, o fim do cipó. E aí o cipó passava entre uma árvore, era um cipó fininho. Ele passava entre uma árvore, tem uma parte que ele deu uma volta cá embaixo, subiu de novo, passou por cima da outra árvore e deu umas torcidas e voltou e foi subindo de forma que eu não consegui ver o fim desse cipó. E aí eu comecei a meditar, né? Acho que devido àquela volta bem cá embaixo e subiu de novo, aquela curva muito grande, eu impressionei com aquilo e falei assim, eu acho que
a gente tem que ser igual esse cipó aí, ó. Vai lá embaixo, mas volta porque o alvo é para cima. Fiz essa analogia bem rápida. Ali ri, comentei com Deus. Falei, acho que a gente tem que fazer esses contornos na vida. Sobe, mas desce. E aí, beleza. Comentei com as meninas, né? Depois, quando a gente foi compartilhar sobre essa questão do cipó, ele né, ter toda essa desenvoltura de descer, subir, contornar, ele se torce, mas depois ele continua. E fiz essa analogia ali, comentei com as meninas essa observação, que a gente deveria ser como cipó, né? Aprender com o cipó. E depois, a gente, no outro momento da tarde, nós também foi fazer, né, um momento de solitude, que é muito importante, né? O que é a solitude? Para, né, ficar quietinho ali, você e Deus. E aí eu estava ali e o Espírito Santo me falou: você é esse cipó. Gente, eu não fiquei feliz na hora, confesso. Porque o cipó não tem beleza, gente. Eu falei, nossa Deus, eu achei que eu era uma estrela. E o Senhor me fala que eu sou um cipó. Ai, não gostei. Não gostei. Fiquei toda murcha, né? Que eu ia adorar contar para as meninas que Deus falou que eu era uma estrela. Mas não foi essa a fala do Eterno. E aí fui compartilhar, né? Depois, no momento de compartilhar ali, eu falei com as meninas, Deus falou que eu sou um cipó, que eu sou aquele cipó. E aí as meninas foram falar, né? Porque eu nunca tinha ouvido, assim, eu vejo cipó, mas eu não... Cipó tá pendurado, eu sei que ele dá para amarrar algumas coisas, né? Ele trança para lá e para cá. Mas as meninas que são daqui da região, elas me falaram que o cipó, ele tem uma raiz tão profunda que ele atinge o lençol freático, né? Achei chique isso aí, mas eu não conseguia ver boniteza no cipó, mas já melhorou. E que o cipó jovem, ele não quebra. Ele pode torcer, você pode torcer ele para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, ele não quebra. Interessante também, mas não tem boniteza. Mas o que eu quero dizer com isso? Depois eu me convenci, até hoje eu não conto para ninguém, tô contando para vocês aqui hoje, que Deus falou que eu sou um cipó. Não tenho nenhum interesse, mas para mim, Elisângela, isso fez um efeito muito forte. Durante, né, isso foi em agosto do ano passado, durante todo esse período de pandemia, eu estive em situações delicadas, eu estive com pessoas que estavam em situações delicadas e eu senti essa força de não me quebrar, de não me desmoronar, né? E eu acredito que foi a partir desse entendimento, né, de ter contemplado ali o cipó, de entender que eu sou um cipó e que a natureza ela ensina a gente, né? Então, que coloque no sua rotina a contemplação. A Eliane, ela entrou aqui, minha irmã, ela tem um hábito de fazer caminhada de manhã nas ruas. Ela já andou a Contagem inteira, gente, e já partiu para a Lagoa da Pampulha também. Tem vezes que ela tá filmando, assim, tá caminhando e ela filma uns lugares que eu nunca vi. E ali ela acha planta, ela acha flor, ela acha florzinha no meio do cimento, que nasce no meio do cimento. E isso nos traz sabedoria. Então a sabedoria ela não vem num pacote que você embrulha e fala, uau, é você. Não. A sabedoria, ela é uma busca, ela deve ser, né? Nós devemos buscar constantemente e através de várias formas que Deus deixou aí para nós. E a natureza, contemplar, olhar para o céu, né? Às vezes a gente, quem mora em cidade grande, né? Já pega o carro, já olha o carro que está na frente, preocupa com o semáforo, chega no trabalho, anda 2 horas, 1h30 e não presta atenção que cor que está o céu, que cor que está as nuvens, como estão as nuvens. Coloca aí no seu dia a dia esse hábito, né, de uma das formas de você buscar sabedoria, além da leitura, né, não só da Bíblia, mas de bons livros, de filmes, séries. Tem séries muito boas que nos dá sabedoria. Também essa parte da contemplação daquilo que Deus fez para nós.
Aqui a Érica, que é a nossa incentivadora, gente, segue a Érica Bispo. Ô, Érica, você trata de postar lá para você incentivar nós, botar o corpinho em movimento. A Érica, ela tá falando que o momento que ela mais se conecta com Deus, que é a fonte de sabedoria, é quando ela corre, né, na natureza. Então, gente, vamos colocar isso no nosso hábito? Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, queremos Te louvar porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Nós queremos Te agradecer por esse segundo dia do ano e a palavra que o Senhor nos coloca no nosso coração, é para nós buscar sabedoria como prata, como nós buscamos o ouro. Quando perguntamos para as pessoas, o que você vai fazer se você ganhar na Mega Sena? A pessoa já enche os olhos, né? Mas que o nosso coração venha almejar, em buscar, em querer, em procurar, em insistir em busca da sabedoria para cada área da nossa vida. Abençoa cada pessoa aqui presente, as que vão assistir depois, que o Senhor possa dar graça, possa abrir o entendimento. Esse provérbio também fala muito sobre o entendimento, porque às vezes a gente lê, a gente vê, a gente ouve, mas não entende. E eu te clamo, Senhor, que haja um mover, que o entendimento de quem for ler provérbios, daquelas pessoas que começar a buscar sabedoria, que o entendimento, que o nosso entendimento seja aberto e que nossa vida venha, Senhor Jesus, a mudar a cada dia. Nós possamos ir para o alvo daquilo que o Senhor nos chamou para ser. E principalmente sermos reconhecidos na terra como filhos de Deus através da nossa vida. E que a sensatez seja a nossa amiga dia após dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, Pati, pela audiência. Muito obrigada, Érica, Neide, Todd, todos vocês que passaram por aqui e que vão assistir depois. Que Deus possa te orientar nessa busca, que o Espírito Santo seja seu amigo, que a sensatez seja sua amiga, que você tenha uma turminha de amigos aí para um novo tempo de Deus na sua vida e para você principalmente ser o que Deus te chamou para ser, fazer o que Deus planejou para você antes mesmo que você nascesse. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã, às 6h31 da manhã.